Saudações a todos, eu sou Babacaio de Odé e hoje, mais uma vez aqui, estou nos estúdios dessa rádio maravilhosa e eu queria falar com você hoje, porque eu costumo utilizar aqui a rádio, né? Eu tenho outro estúdio de gravação que eu faço gravação para o meu canal, né? Inclusive eu peço que vocês se inscrevam lá no canal Babacaio de Odé, ative os sininhos, compartilhem. E eu utilizo essa rádio aqui porque eu sei que eu estou falando com pessoas, com os ouvintes aí, você está no carro, você está em casa, você está passeando, você está viajando. E essa semana eu me peguei pensando muito num assunto muito polêmico, um assunto muito antigo, que muita gente fala, que muita gente tem o costume, né, de se blindar, a tal falada inveja, né? Muita gente me pergunta, né, Babacaio, como que eu faço para me blindar da inveja? O que que eu devo fazer para me blindar da inveja? E ao longo desse tempo todo, gente, obviamente eu fui contaminado desde criança por essa palavra, né? Olha, não se exponha demais, né, porque você vai atrair inveja. É como se fosse proibido a gente prosperar na vida por conta da bendita da inveja, né? Como se ela fosse algo realmente tão perigosa, né? Uma coisa periculosa que vai atrapalhar o nosso progresso. Então, eu vindo para cá hoje, para os estúdios, eu resolvi refletir sobre isso no caminho, né? Sempre costumo colocar músicas que me levam à reflexão, músicas relaxantes, né? Inclusive eu aconselho vocês aí que estão no rádio, em casa para dormir, entra no aplicativo de vocês de música, coloca lá megahertz, sabe? Megahertz. São sons de hertz que te conduz a uma sinfonia, uma sintonia interna de cura, de prosperidade, de calmaria, né? Eu geralmente aconselho você usar o 32 Hz ou 595 Hz, que são duas sintonias que você bota ali no seu ouvido que te dão tranquilidade. Muito boa, eu utilizo, faço uso disso para minhas introspecções, para os meus momentos de autoconhecimento, de autocuidado, né? E eu falando sobre isso, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu, como sacerdote, e atendo muitas pessoas todos os dias, eu preciso refletir bastante sobre os conselhos que eu vou dar. Primeiramente, os conselhos têm que sair de exemplo da minha pessoa, para que depois eu fale para com os consulentes, para que eu não me torne um hipócrita, né? O que acontece, infelizmente, hoje em dia, é a hipocrisia tomando conta da sociedade. Então esse tema também é uma coisa que eu tenho que tomar uma certa cautela para que eu não esteja sendo hipócrita ao falar com vocês aqui sobre a inveja. Então ouvindo, eu levanto alguns outros vídeos, pesquiso sobre algumas outras pessoas que falam sobre o tema, né, para ver se eu não estou tão fora da casinha, né, baseado nos meus ensinamentos. E dentro do candomblé, né, a gente tem isso como chama o Ojuganagana. Dentro do candomblé é uma palavra chamada Ojuganagana, né, o Oju, o olho que te seca, o olho que te persegue, o olho que te atenta, né? Então a gente fala assim, cuidado com o Ojuganagana, porque a gente não pode falar, de fato, os nossos projetos, mas isso não tem nada a ver com a inveja. Você falar os seus projetos ou não. É preferível, obviamente, que você não os fale, né? Porque a palavra que sai da sua boca, ela tem muito poder, né? Então, baseando-se nisso também, se eu tenho muito poder da minha fala, ponderando as minhas palavras, aquilo que eu exponho, por que eu não posso ter poder também de bloquear essas invejas que vêm contra mim? Ora, porque se fosse assim, a gente tem que viver no anonimato, a gente tem que viver numa submissão social, né, infinita. Hoje em dia tudo é internet, tudo é um clique, tudo é uma selfie, tudo é uma foto, tudo é um post. E a gente tem que saber conviver socialmente com essa situação, né? Eu costumo dizer para os meus filhos de santo, para os consulentes que eu atendo, que não é porque você tem uma vida boa, hoje estabilizada, que você é obrigado a se omitir daquilo que você vive, daquilo que você faz, até porque é com o esforço e o suor do seu trabalho. E a pessoa que te calunia, a pessoa que te atenta, a pessoa que te afronta, ou até mesmo aquela que te inveja, se ela não sabe da sua trajetória, é menos pior. Agora, se ela sabe da sua trajetória, o quanto você se esforçou para chegar até aqui, aí de fato você tem um problema. É esse tipo de pessoa que você tem que tirar da sua vida. Mas você vai tirar do seu campo de visão? Impossível.
É impossível, gente. Entenda vocês uma coisa. Não vou postar nada. Eu estou usando rede social porque hoje é o parâmetro mais próximo. Não vou postar nada. Vou postar, né? Agora tem essa mania de falar, nunca poste nada ao vivo, sempre poste depois e tal. Pode até ser, gente, mas ninguém, escute bem uma coisa, ninguém te segue mais do que aqueles que não gostam de você. Porque quem te ama, quem gosta de você, sabe que você tá bem. Ou então, de vez em quando, manda uma mensagem, ei, tá tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Ah, então tá bom, tô na correria, eu também tô. Quem te segue? Aquelas pessoas que são curiosas para saber da sua vida, para saber do seu paradeiro, para saber das suas procedências, para saber de como você faz a vida desse jeito. E os inimigos. Os melhores são os inimigos. Aqueles que se declaram seus inimigos, aqueles que declaram que não gostam de você. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque se você, baseando-se nisso, se você sabe que as pessoas estão te olhando o tempo todo, você tem que dar o melhor show. Ou então não dê show nenhum. E respeitando, claro, obviamente, quem não quer postar, aquele que opta em não postar, aquele que opta em não querer falar, tá tudo bem. O que eu quero dizer é que muitas pessoas vivem de rede social. Tem muitas pessoas que ganham com rede social. A rede social paga monetização para essas pessoas que estão ali se expondo. Então, nessa era da tecnologia, a gente tem que saber se adequar. Se você não quer pagar o preço por se expor, porque você precisa da sua imagem exposta para atrair pessoas que vão lhe trazer dinheiro, não faça isso. De fato, se você vive numa empresa, que você trabalha para alguém, que você presta serviço para alguém e que você luta pelo sonho de uma terceira pessoa, de fato, você não tem que expor mesmo o seu trabalho, até porque não é seu, é do outro. Então é importante eu ressaltar isso aqui agora, porque as pessoas que demonstram aquilo que fazem ou expõem aquilo que vivem é mediante aos esforços que elas estão tendo diariamente. Eu digo por mim, eu tenho uma rotina muito corrida. Então, quando eu pego um final de semana que eu saio com meu filho, ou que eu vou dar uma passeada na praia, vou dar uma viagem, assim, eu faço questão de mostrar, porque o orixá pede que eu coloque no coração o conforto das pessoas. E eu falo, gente, orixá não é só trabalho. Orixá é família, orixá é você passear, orixá é você ter a coletividade de amigos, orixá é você fazer um social. Isso é orixá, isso é o sagrado, isso é Deus na sua vida. Então, baseando-se nisso, a gente tem uma premissa da seguinte forma. É um parâmetro, né, meio que paradoxal, mas é um parâmetro que eu vou passar para vocês, que é o seguinte. O avião, para ele decolar, entenda vocês, o que o avião precisa para ele decolar? Vento contrário. Se o avião tiver vento favorável, ele não voa. Ele não voa. A torre não libera o voo. Então, se você é um avião, se você é uma pessoa que quer decolar, se você é uma pessoa que quer voar, se você é uma pessoa que quer ir muito longe, você tem que ter as pessoas contrárias, os ventos contrários a você. É o vento contrário que vai fazer você ir mais longe. É o vento contrário que vai fazer você caminhar cada vez maior. Até porque se você não está gostando daquilo que você está vendo, é você que tem que mudar o seu ambiente. Porque se você está perdendo o seu tempo preocupado com quem está te invejando, você não está vivendo direito. Se você está preocupado com os olhos, olha, não posso fazer isso porque realmente as pessoas vão ter inveja de mim. Eu acho que isso é uma presunção tamanha. Porque você não é o único alecrim dourado, meu querido, minha querida, que é próspero na vida, que é bem de vida, o que é bonito, né? Que é uma pessoa esforçada, trabalhadora, que tem o seu emprego, a sua casinha, sabe? As suas coisas pródigas. Você não é o único. Para de se achar o selo dourado. Porque a gente tem que colocar dentro da nossa cabeça o seguinte: aquilo que a gente põe para fora é aquilo que a gente tem dentro. Né? Então, se eu vou colocar para as pessoas aquilo que elas realmente querem ver, por que eu vou me preocupar com a inveja? O que tão de ruim tem a minha pessoa ou aquilo que eu estou expondo para uma terceira pessoa que ela vai querer invejar aquilo que eu tenho? Até porque as pessoas elas não invejam o que você tem. As pessoas invejam o que você é. Entenda bem, conheço algumas pessoas que têm casa, veja bem, tem casa, tem sítio, tem carro do ano, tem muito dinheiro.
E eu já percebi a inveja, ou assim, digamos, o incômodo, né? Aquela vontade de ser a pessoa humilde porque ela é feliz. A pessoa simples, né? Que tá ali na carreira dela, batalhando para conquistar o seu espaço. E o cara que já tem tudo conquistado, né? A pessoa se incomoda com a presença daquele ser humano. Por quê? A inveja não é o que você tem, a inveja é o que você é. Porque se você é uma pessoa de bem com a vida, se é uma pessoa sorridente, se você é uma pessoa que não demonstra suas fraquezas, até porque ninguém tem que saber da sua fraqueza. Ninguém tem que saber do seu elo, do seu tendão de Aquiles. Ninguém tem que saber o que você é. As pessoas têm que saber o que você pode promover para ela. Porque a vida é essa, é uma justa troca. E tem que ser justa troca. Se não for justa a troca, você está fazendo algo de errado. Então, quando você vai colocar alguma coisa, você vai estar preocupado com inveja, com olho gordo, né? Ou gana-gana. De fato, alguns projetos você não pode falar enquanto não aconteceu. Mas e quando aconteceu, por que não? Porque se você sempre olhar com esse lado negativo, você tira aquele olhar de inspiração. Muitas pessoas inspiram em você. Por você ser uma pessoa pródiga, ou você ser uma pessoa esforçada, você ter uma vida, né, relutante ali, de muitos desafios, da família, né, filhos, casa, trabalho, e você é uma pessoa resiliente, e você posta aquilo no final de semana, por que a pessoa vai ter inveja de você? A pessoa vai te admirar. Quem gosta de você te admira, se inspira em você. Eu mesmo, quando era criança, me inspirava num tio meu, que ele era um cara assim que trabalhava workaholic, sabe? Minha tia ficava em casa, ele era workaholic, trabalhava, viajava o mundo inteiro, trabalhando e tal. E ele a gente não tinha rede social quando era criança, né? E ele era uma pessoa assim que impunha respeito. E fazia questão de ter bom gosto, de quando ele podia investir alguma coisa, uma festa legal, ele fazia para a família toda, né? Eu nunca olhei com um olhar de inveja, eu sempre olhei com um olhar de inspiração. Porque a inveja não estava dentro de mim. O que eu falava? Quando eu crescer, eu quero o quê? Quero ser igual a esse meu tio. Ou igual ao meu pai. Então você tem que trocar esse olhar de cobiça para um olhar admirador. Você tem que pegar as pessoas que estão em progresso e falar assim, eu preciso, se você quiser, claro, né? Cada um faz da sua vida aquilo que bem entende. Mas se você quiser ter uma vida contínua, positiva e progressa, você tem que ter alguma coisa de inspiração. Pegue as pessoas que são, né, que estão na batalha, aí, que estão na luta, que estão crescendo cada vez mais. Faça a elas vocês a inspiração. Pegue essas pessoas como exemplo, sabe? Tem pessoas que elas vão te olhar e vão te admirar pelo simples sorriso que você tem. E tem pessoas que são desprezíveis pela quantidade de dinheiro que tem também. Então inveja não é um objeto, inveja é uma sensação de poder. Porque eu quero ser, não quero ter. Porque dinheiro você pode ir no banco fazer um empréstimo ali de 10, 20 mil, 30 mil, ostentar um final de semana, você tem a mesma vivência que aquela pessoa que naturalmente com um sorriso tem. Então é a sensação. E eu quero falar isso para vocês porque quando a gente vive isso dentro do candomblé, eu falo por mim, tá? Eu não costumo olhar com um olhar de inveja, porque eu gosto de mostrar para os meus filhos, para os seguidores, né, que hoje eu tenho uma certa quantidade alta de seguidores, agradeço aí os 62 mil seguidores do Instagram, né, juntando todas as redes sociais, acho que bate já uns 100 mil, agradeço muito a todos esses seguidores, por esse acompanhamento, por esse carinho, eu recebo muitas mensagens de conforto, de carinho, são pessoas amáveis, por que raios eu vou olhar essas pessoas como invejosos? Por que raios eu não vou dar para elas uma inspiração para elas conseguirem todos os dias vencerem mais um dia da vida delas? É o que eu falo todos os dias da minha vida, gente. Eu tenho um bordão que eu utilizo que se chama Vigia Tua Gira. Esse bordão é um bordão que eu gosto muito de falar porque as pessoas elas têm esse costume de não acreditar nelas mesmas, né? E é muito triste isso, porque a gente tem essa resiliência ou a falta da resiliência que a gente não consegue entender que isso tudo vai edificar a nossa vida. Então, o quão bom e importante é para você? É você fazer a cada dia uma nova história. Faça você a cada dia uma nova história.
Porque só você sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então, se você chegou até aqui, não para. Você está inspirando outras pessoas. Você não está causando inveja. Você está inspirando. Você está trazendo aquele conforto, aquela inspiração. E se tem uma pessoa ali falando que é isso ou aquilo, não é que essa pessoa para você. Fique perto de pessoas que vão lhe construir, lhe edificar, lhe trazer coisas boas, né? E o Oju Ganagana, a gente toma um banho de folha, a gente toma um banho de pipoca, a gente se blinda com o sagrado, a gente se blinda com o orixá. Então não se preocupe, gente. Para vocês que estão me ouvindo aí, um beijo no coração de vocês. Excelente quarta-feira, com tudo que há de melhor. E logo, logo tem caixinha de perguntas, hein, gente? Então, para vocês todos que estão tentando entender o que pode ser feito, Babacá, eu quero blindar da inveja. Vamos trocar a palavra inveja pela palavra energia. Porque vamos dar outro exemplo aqui. Já chegou em sua casa, ou melhor, você já recebeu visita na sua casa, e logo depois que essa visita foi embora, a planta murchou, o pé de arruda secou, né? Eu vou ensinar um amuleto, entre aspas, aqui para vocês, o que vocês podem fazer para colocar atrás da porta da casa de vocês. Esse amuleto é um amuleto muito bom. Anotem aí, por favor. Vocês vão pegar uma bomboniere. Sabe o que é bomboniere? Peguem uma bomboniere, um saco, 1 quilo de sal grosso. Então vocês vão colocar na bomboniere 1 quilo de sal grosso ali, espalha naquela bomboniere bonita. Vão cravar 7 pedaços de canela em pau. Vocês vão pegar uma cabeça de alho inteira, fechada, não descasca, tá? Uma cabeça de alho inteira. Ali bota no meio do sal. E em volta da cabeça de alho, 7 pedaços de carvão. Depois dos pedaços de carvão, vocês vão pegar 7 moedas, pode cravar também. E 7 pimentas dedo de moça. Colocou tudo ali. Se for uma bomboniere muito grande, que também dá para fazer, pode colocar uma cebola roxa também, gente. Tá? Aí se você for colocar uma cebola roxa, aí pode colocar um pouquinho de cravo também. Entendeu? Que vai ser muito, muito, muito bom. E isso daí você pode colocar na sua casa. Se for para comércio, vai outras coisas a mais. Tá? Para quem quiser esse tipo de informação, vocês podem entrar em contato comigo no 11 4963 94963 7324, que eu ensino para vocês, até porque eu preciso ver qual que é a necessidade de cada um, tá? Mas para casa, para blindar ali, para filtrar o ambiente de onde você mora, de onde você vive, é muito bom. E isso vai limpar a energia, porque nem todo mundo que entra na sua casa entra com inveja. Mas a energia da pessoa, às vezes ela tá sobrecarregada, às vezes ela tá obsidiada. Sabe, ela tá com uma obsessão espiritual. E lá em casa, como é um templo sagrado, lá em casa é um filtro natural. Então eu tenho que me blindar 2 vezes mais. Porque eu vou receber visitas de todo tipo de pessoas. Tem pessoas que se cuidam espiritualmente, tem pessoas que oram, tem pessoas que não oram, tem pessoas que se limpam, tem pessoas que não se limpam. Então eu tenho que me preocupar com todas as situações. Então eu estou ensinando para vocês aí um filtro para vocês colocarem dentro de casa. E coloque bastante flores, gente, dentro de casa, rosas, né? Pode colocar aquelas tem umas flores muito bonitas que pode colocar dentro de casa, samambaias, flores, tem que ter flor dentro de casa, filtros de água, sabe aquelas fontes de água, com aquela água girando o tempo todo. Isso é muito bom para o ambiente que vocês vivem. E isso é muito bom para que vocês tenham aquela energia circulando. Deixe o ambiente sempre aberto, arejado, as janelas, as portas, acendam incensos naturais. Sabe, incenso muito bom é de sândalo, um incenso muito bom, aquele que chama erva doce, que é um incenso maravilhoso, gosto muito desse incenso. São coisas que vão atrair coisas boas para o ambiente. Né? Se vocês querem chamar de inveja, tudo bem, eu chamo de energia negativa. Ninguém te bota o olho ou Oju-Ganagana em cima de você por querer, não, gente. O que a pessoa faz por querer é a praga, o mau desejo. Isso sim, já provém do mau caratismo da pessoa, do desvio do caráter dela. Agora, aquele olhar de desejo não é uma coisa ruim. Sabe? Depois você vai falar, a inveja é a pior macumba. Eu discordo. Se tá pegando em você é porque você não tá na sua fé alinhada.
Que é uma pessoa que está em comunhão ali com o sagrado, uma pessoa que está ali, ó, batalhando todo dia na fé, na reza, na oração. Essa pessoa não se preocupa com a palavra do alheio, nem boa nem ruim. Se você está nos seus projetos pessoais, se você está na sua vida aí lutando, correndo, buscando aquilo que você deseja, é impossível você se preocupar, até porque você nem vai ter tempo para isso. Você vai estar tomando seus banhos de folha em dia, você vai estar nas suas rezas ali com o seu santo, no dia do teu orixá você está ali na fé com o teu orixá. Você não tem que se preocupar com isso, porque você está blindado. E o que te blinda é a tua fé, é a tua devoção, é a tua comunhão com o sagrado. Ser de orixá é isso, ser de candomblé é isso, da umbanda, daquela religião que você quis seguir. E se você também não quis seguir religião nenhuma, tá tudo bem. A liberdade religiosa tá aí para isso. Se você é ateu e tá me ouvindo aqui agora, seja sempre bem-vindo. Ninguém melhor do que a nossa fé em crer em nós mesmos. E isso o ateu faz muito bem. Ele crê nele e ponto, acabou. E ele é capaz de tudo. E é isso aí, primeiramente nós. Colocando a fé, isso só multiplica, potencializa, através de ebó, então triplica. A gente faz ebó para poder abrir o nosso caminho, né? Limpar aquelas energias negativas que estão na nossa vida, tirar aquilo que está de ruim atrapalhando o nosso caminho, algum projeto pessoal que você quer alcançar e não está conseguindo, aqueles desejos que você tanto deseja e acaba não alcançando, como se tivesse alguma barreira ali te impedindo do progresso. Então, gente, hoje eu queria falar sobre isso porque é um assunto que me importunou muito de um tempo pra cá, sabe? Porque eu tenho o costume de incentivar as pessoas a viver o belo, sabe? Quando a gente quer viver algo, a gente tem que fingir que está acontecendo. Imaginar na nossa cabeça como se já existisse. Porque o nosso ori cria e a palavra realiza. Então, como que eu vou evitar de ficar pensando, idealizando, né? Acreditando que aquilo está acontecendo, sem eu poder me expor, sem eu poder viver aquilo. O empresário de sucesso ele tem que lutar como se estivesse vencendo, para poder vencer. Uma pessoa para sair para trabalhar, ela tem que lutar para sair de casa para trabalhar. Até para dormir, você tem que fingir que está dormindo para conseguir dormir. Por que não você fingir as coisas como já estivessem acontecendo para que elas realmente aconteçam? Então não se preocupe com inveja, com mal olhado, com o olho gordo. Feche a sua boca em questão de projeto. Isso sim. Tem uma ideia? As pessoas elas não querem saber dos ensaios. Os ensaios ficam por sua conta. As pessoas querem aplaudir o bom espetáculo. E até porque, gente, tem gente que paga o ingresso para ir num show e sai falando mal. Que sai da nossa vida que tá aí de graça pra gente ouvir e ver. Então não se preocupe com quem vai falar mal. Se a maior parte das pessoas estão falando bem, a minoria é efêmera, tanto faz. É essas pessoas que você tem que pegar e usar de trampolim para cada vez ir mais longe, para você conseguir alcançar outros patamares. Então pega esse vento que está vindo contrário e voa. Voa, vai cada vez mais para cima, sobe, voa cada vez mais longe. Não tenha medo do vento contrário. É ele que vai te jogar para cima. Quando as pessoas se prepararem para tentar te dar a rasteira, é onde o sagrado, é onde Deus, orixá, coloca você ali no trampolim, ó, e faz você cada vez subir mais. E é nisso que eu acredito, é para isso que eu trabalho, e é para isso que eu faço as pessoas acreditarem. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo episódio de hoje. Para você que está me assistindo aí, me siga nas redes sociais, @babacaio_de em todas as plataformas. No Spotify também, todos os meus podcasts estão lá. São importantes para vocês ouvirem, tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Que vocês tenham uma excelente final de semana, uma excelente semana abençoada. E que outubro para vocês seja um mês abençoado, seja um mês de verdade, de veracidade, de conquista, de tudo aquilo que vocês precisam saber, entender, acreditar e fazer acontecer. Viu? Até porque o poder da sua vida está nas suas mãos. Basta você querer, tá ok? Vigia a tua gira. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Axé.